Olá, meus amigos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra rapidinha com vocês sobre a esperança. O texto lido hoje vai ser em 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 41 a 45. Antes de ler, eu quero só explicar um pequeno contexto. Nessa época, no reino do norte, Israel, quem era rei era Acabe, um rei muito perverso, muito mau. Ele era casado com uma feiticeira chamada Jezabel. E eles não adoravam o Deus dos exércitos, o Deus que a gente crê. Eles tinham como Deus Baal. E se acreditava que Baal era o Deus das colheitas, o Deus das grandes colheitas e da chuva. E acontece que Deus levanta Elias nesse tempo, no capítulo 17, para ser mais exato, para falar o seguinte. Elias fala o seguinte: olha, não vai chover mais até que Deus, o Deus verdadeiro, ordene que volta a chover. E aí eles ficaram indignados. O rei Acabe e a rainha Jezabel ficaram indignados. E durante o capítulo 17, alguns outros capítulos aqui, a gente vai vendo a manifestação de Deus através de Elias. Em um episódio, os profetas de Baal são desafiados por Elias a ver quem tinha poder, qual Deus tinha poder. E nesse episódio, o nosso Deus, o Deus de Elias, se manifesta vivo, se manifesta presente e faz um milagre, enquanto o Deus Baal nem se mexe. Foi um episódio à parte, depois a gente vem numa outra devocional falar sobre isso. E aí acontece que depois de 3 anos sem chuva, a gente chega nesse episódio. E aí eu vou ler com vocês. Capítulo 18, versículos 41 a 45. 41 a 45. O título é O Fim da Seca. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Elias, eu não vi nada. 7 vezes, durante 7 vezes, Elias manda que ele fosse olhar. Na 7ª vez, o ajudante voltou e disse: Elias, eu vi subindo do mar uma nuvem muito pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou dizer: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. E aí, versículo 45, em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. A gente observa esses acontecimentos após grandes milagres da parte de Deus sobre a vida de Elias. Elias ele é sustentado por corvos em um deserto. A gente vê depois o milagre da multiplicação de farinha e azeite através de Elias lá na casa da viúva de Sarepta. Em seguida a gente vê Elias curando o filho dela da morte, ressuscitando o filho dela, dessa viúva, da morte. E depois a gente vê o que eu contei aqui, o milagre de Elias contra os profetas de Baal. Vale a pena a leitura. E agora, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, após 3 anos de seca, era o sinal que a chuva de Deus iria descer e iria se cumprir a tudo aquilo que Deus tinha falado através do profeta Elias. E de fato chove. Uma pequena nuvem, imagina você tendo que depender de um pequeno sinal de Deus. Uma pequena nuvem no céu, tem que ter muita fé para acreditar que ela viria trazer uma tempestade. Mas Deus prometeu ao profeta Elias e ele creu. A esperança, ela é assim, meus queridos. A gente simplesmente vê pequenos sinais. Nem é necessário muita coisa, é necessário que a gente creia. Uma pequena nuvem foi o suficiente para um temporal cair. Sempre há esperança. Sempre há esperança enquanto a gente estiver confiando em Deus. É essa a ideia que esse texto traz para a gente hoje. Confie em Deus.
Creia em Deus. Sempre haverá esperança. Desde uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem a pequenos sinais, ou até mesmo a sinais nenhum. Enquanto a gente estiver crendo, Deus vai fazer a obra. Deus vai operar milagres. Sempre haverá esperança enquanto a gente crê em Deus. Então, que Deus esteja te abençoando através dessa palavra.